abrir a sala. Olá, tudo bom, Letícia? Tudo bom, Fernanda? Lembrando o pessoal aqui do Facebook que a gente está fazendo a transmissão simultaneamente com o Instagram. Então, volta e meia, às vezes eu preciso interromper ou acontece alguma situação na outra sala. Então, vocês compreendam que é porque nós estamos em duas ferramentas diferentes. Então, mas vocês já estão acostumados, né? Tudo pode acontecer. A Rita aqui na sala do Facebook, a doutora Rita, nossa colega. Bom, já vou começar porque já tem gente nos assistindo, até em respeito ao pessoal que entrou na sala cedo, e porque o Instagram vai ter tempo, e depois vai nos derrubar, né, Letícia? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre as lutas das mulheres negras. E por que falar disso? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E a nossa convidada, ela é mestre em Direito, advogada, ela é integrante de vários grupos da OAB, Grupo da Igualdade Racial, da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra na OAB e integrante do Movimento Negro Unificado. Então, é alguém que realmente participa dessa luta e de políticas voltadas para as mulheres negras. E o Essência Feminina Empreendedorismo, como surgiu, ele foi criado para incentivar o empreendedorismo feminino. As mulheres negras são indispensáveis. Mais da metade dos empreendimentos femininos são capitaneados por mulheres negras. E nós precisamos de políticas que incentivem o empreendedorismo feminino para crescer. Porque recentes pesquisas nos mostram que os negócios iniciais, que têm cerca de 3 anos e meio, de até 3 anos e meio, eles têm cerca de 3 anos, eles têm longevidade de 3 anos e meio. Homens e mulheres estão divididos nesse percentual de forma igualitária. No entanto, os negócios que perseveram a partir de 3 anos e meio, a grande maioria é capitaneada por homens. E são muitos os fatores que contribuem para que os negócios das mulheres não tenham prosseguimento. Não só as lutas femininas para inclusão e igualdade, mas também pelas atividades que a mulher assume frente ao lar, frente à família, que muitas vezes são as chefes de família e são encarregadas e ficam com a guarda dos filhos, e também porque elas recebem uma remuneração inferior e os seus negócios, à medida que a mulher, boa parte, consegue encontrar estabilidade financeira, ela acaba abandonando o seu negócio. Então, é muito importante a gente compartilhar lutas para que a gente consiga reverter e que as mulheres consigam perseverar à frente dos seus negócios. Porque essas mesmas pesquisas também mostram que quando as mulheres estão à frente de grandes empresas estabelecidas, os índices de lucratividade e de melhor gestão e atitudes políticas internas da empresa melhoram. Então, a mulher tem capacidade para isso. Ela precisa ser ajudada, auxiliada a perseverar. Essa aqui, eu sou a Fernanda Mendes Ribeiro. Essa é mais uma live do empreendedorismo feminino, do Essência Feminino Empreendedorismo, e nós temos a honra de ter a Letícia Padilha aqui conosco para falar um pouquinho sobre a luta da mulher negra para se manter no mercado, ser respeitada, inclusive no meio da política. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Fernanda. Agradeço desde já pelo convite. Fiquei muito feliz com o convite. Muito bom poder estar aqui e poder falar de um tema tão importante, tão relevante, tanto para as mulheres negras, para as mulheres, como para a sociedade como um todo, né? Bom, quanto à inserção da mulher negra no mercado de trabalho, na política, importante a gente ter em mente que o racismo é uma coisa que existe no nosso país desde
quantos anos? Quase 400 anos de escravidão, né? E apenas 132 anos de abolição da escravatura. Então, é muito recente ainda, nós vivemos resquícios dessa escravidão e, infelizmente, o racismo, ele vem deste período muito triste da nossa história, e a população negra sempre foi muito marginalizada. Quanto a mulher negra e o homem negro no mercado de trabalho, foi sempre uma inserção muito difícil, porque lá no dia 13 de maio de 1888 abriram as porteiras, um tapinha nas costas, te vira, negão. Então, uma mão na frente e outra atrás. E as mulheres negras tinham trabalho doméstico, né? Como elas faziam para os seus senhores, é o que elas já tinham, o que elas poderiam trabalhar. E os homens negros, eles não tinham um ofício, por isso taxados de bêbados e vagabundos. E assim as mulheres negras começaram a trabalhar nas casas de família, como domésticas, cuidar de crianças. E aí vem o porquê muitas mulheres negras de família hoje são chefes de família, né? Porque elas, durante muito tempo, desde lá da abolição do escravagismo, começaram a assumir a responsabilidade como provedoras das famílias, de suas famílias. E hoje não é diferente, não é muito diferente do que veio com a abolição. Porque nós continuamos, infelizmente, a mulher negra, ela continua, como toda a população negra, continua mais nos trabalhos braçais, físicos, do que nos trabalhos intelectuais. E a renda é proporcional, né? Trabalhos físicos, trabalhos de menos prestígios são da população negra. E os trabalhos intelectuais de melhores salários estão nas mãos das pessoas brancas, né? Então, é disso que a gente está falando aqui. E, então, é muito difícil quando a gente, hoje, em pleno século XXI, a gente visualiza ainda que poucas pessoas negras ocupam posições de chefia, posição de status, porque nós viemos de uma história, a nossa história, a história da população negra, foi negado educação, foi negado políticas públicas, saúde. Então, é com muito esforço que uma pessoa negra ela consegue hoje alcançar um alto posto de trabalho, um cargo de chefia, de direção. E as mulheres nisso ainda, fazendo esse paralelo, as mulheres negras ainda elas estão lá na ponta, no último, na ponta dessa escala, dessa cadeia, porque primeiro vem os homens brancos, aí as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras. Então, assim, o homem negro ele já ganha um salário menor do que o homem branco. A mulher já ganha um salário menor do que o homem. E a mulher negra, então, está lá na ponta da cadeia, né? Então, a gente vê hoje que a mulher negra, infelizmente, nós somos muito poucas em cargos de chefia, de direção, na política. Na política, hoje, a gente pode dizer que no Congresso Nacional, dos 513 deputados que nós temos, menos de 1% é ocupado por mulher negra. Então, só por aí. Mulheres nós já temos poucas, quem dirá mulher negra. Então, são em torno de 15% de mulheres. Exatamente. Esse percentual, tu vê, menos de 1%. Menos de 1% de mulheres negras. Então, a gente está sempre na ponta da cadeia. E é uma luta constante, é uma luta diária para a gente conseguir ocupar lugares, ocupar postos de trabalhos, porque, infelizmente, o negro e a mulher negra, nós somos taxados pela nossa cor de pele. Muitas vezes nós perdemos oportunidades de trabalho justamente pela cor de pele, porque a cor de pele independe da classe social. Tu pode ser ascendente na sua classe social, mas a cor de pele ela nunca vai deixar de estar ali, ela sempre vai estar marcada. Então, o racismo ele existe em todas as classes sociais. Não é só o pobre, não. Existe em todas as classes sociais. Nós não estamos falando aqui
da questão social, não é só o dinheiro. O racismo, independente do dinheiro, ele existe. É a cor da pele quem pauta. Então, e a mulher, ela acaba assim, a mulher negra acaba sempre sendo a parte mais frágil da nossa cadeia profissional, da nossa cadeia de trabalho. Infelizmente, é muito triste, porque nós somos as que ganhamos menos, né? Somos as mais exploradas, porque estamos ali no trabalho físico, em sua maioria. E, inclusive, há algum tempo atrás, agora, acho que 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma live com um grupo, um coletivo de mulheres da Zona Norte de Porto Alegre, e muitas delas, mulheres negras, o auxílio emergencial de R$ 600 tem sido maior do que o que elas conseguem auferir como renda normalmente mensal. Então, é muito triste isso, quando tu escuta e vê que a realidade é essa. Porque a realidade é essa. Em torno de 90% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. E tu saber que dentro desses 90%, praticamente a grande maioria é a população negra, e ainda mais a mulher negra, é muito triste. É muito triste. Mas essa é a realidade que a gente vive no nosso país. Então, por isso que a gente está aqui, a gente precisa falar do tema, a gente precisa falar do assunto, a gente precisa estudar, a gente precisa saber como os dados do nosso país, todas as pesquisas que são feitas, porque realmente tudo isso é resultado do nosso processo de escravidão do Brasil. E nós estamos vivendo ainda resquícios desse processo de escravidão, porque foi negado educação, foi negado saúde, foi negado políticas públicas à população negra, que sempre foi marginalizada. Então, hoje, uma das formas de se reduzir essa diferença são as cotas raciais. Mas, digo, é uma política pública, é apenas uma política feita para que seja reduzida essa diferença. E ela é necessária? Ela é necessária. Porque, claro que eu acredito que a reforma deve ser de baixo para cima pela educação. Sim, acredito. Mas nós não podemos mais esperar, a população negra ela não pode mais esperar. Nós precisamos ser representados de representatividade em cargos de chefia e de direção por pessoas negras. E as cotas raciais, elas vieram justamente para que a gente possa corrigir os erros do passado e termos uma sociedade mais igualitária. Ela é necessária, ela não é para durar a vida inteira, ela não vai durar, ela tem data para terminar, tá? Agora, ela é necessária. Então, é uma dívida que a sociedade tem para com a população negra. Então, uma das formas é através das cotas raciais. E aqui eu não estou falando nem de indenização monetária pelos anos de escravidão. Eu estou falando de políticas para o povo negro. É necessário. Reparação, então, é o meu sonho ver o governo brasileiro pedindo desculpas pelos quase 400 anos de escravidão. Espero que eu esteja viva para ver isso ainda. Mas é o meu sonho, gostaria muito. Mas é isso. Hoje, no momento que nós precisamos é das cotas, porque elas é que são capazes de poder diminuir essa diferença que existe no mercado de trabalho, no ingresso na educação, na universidade. É a forma que nós temos de diminuir essa desigualdade da população negra com a sociedade como um todo, com as pessoas brancas. Então, elas são importantes e já foram feitas pesquisas, estudos, em que uma das justificativas era mas as pessoas negras elas não vão ter condições de acompanhar na universidade o mesmo nível dos alunos. Não, nós já tivemos pesquisas na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal de Niterói, na UFRJ do Rio de Janeiro, na Faculdade Federal de Minas Gerais, de São Paulo, na USP, que o nível começou um pouco
abaixo e logo atingiu o mesmo nível. Então, quer dizer, as cotas, elas estão dando certo, sim, e elas são necessárias, sim. São muito necessárias. Letícia, eu só queria que tu no Facebook, tu tá cortado, o teu rosto tá cortado. Tu precisa. Deu, Preciso me agora arrumar um pouquinho, peraí. tá. Melhorou? Agora tu tá bem focada Agora em eu tô ambas as sendo. áreas. Tu tava Ótimo. fugindo da live. Tava fugindo da live e eu Da me live. mexo um pouco, né? Eu também, eu gesticulo, eu penso com as mãos. Mas Exato, o exato. que eu ia dizer? Na verdade, eu sempre digo, né, até para quem é contra, tem pessoas, até mulheres, que são contra a cota feminina de participação da mulher na política. E eu digo que se não existisse isso, nós não teríamos nem 15% de representatividade, porque os partidos não podem fazer registro de candidaturas se não tiverem 30% de candidatas concorrendo. Inclusive, isso para cada candidata feminina pode colocar-se 2 nomes masculinos, ou seja, se não conseguir os 30%, não vão poder registrar todos aqueles homens que têm interesse. Então, é fundamental para a participação, porque se não houvesse essa discriminação, não haveria necessidade de cotas. O mundo perfeito Exatamente. é aquele onde a gente não precisa de cota, que as coisas acontecem naturalmente. E eu costumo dizer, fazendo um paralelo também com a violência doméstica, que nós estávamos conversando antes de abrir a live aqui, que os números aumentaram estrondosamente nesse período da pandemia, de que eu sempre digo, isso é algo que eu discuto, ninguém nasce violento e ninguém nasce odiando alguém que tem uma cor, uma origem étnica diferente. As crianças, elas são ensinadas a violência, elas são ensinadas a fazer distinções. Então, na verdade, eu sempre digo que uma das grandes políticas públicas que é isso ser levado para dentro de sala de aula como matéria, como currículo. Inclusive, tu é do grupo do Conselho da Mulher Advogada, tu deve ter tomado conhecimento daquela lei que foi feita numa prefeitura do Nordeste, que eu agora não estou dando o nome, e onde elas inseriram no currículo escolar a Lei Maria da Penha, porque as crianças precisam compreender quais são seus direitos e quais são seus deveres para respeitar o outro. Porque às vezes o exemplo que tu tens dentro de casa, na família, não é adequado. É isso que te faz ser uma pessoa preconceituosa, é isso que te faz ser uma pessoa violenta. Então, no momento que tu vai ensinando para as crianças, inclusive, que ela não pode ser submetida à violência, se fazem aquilo é errado e ela pode pedir ajuda, porque no caso de criança eu ainda acho mais grave, porque a mulher ainda consegue, de alguma forma, se comunicar, está sendo abusada e sofrendo violência em algum momento. E a criança, como na verdade os pais deveriam ser as figuras de afeto, de amparo, de segurança, a criança dificilmente vai denunciar aquelas figuras e compartilhar. E eu sempre digo que a professora é sempre o grande olhar atento para essa criança. Então, uma política que eu acho assim que tem que fazer parte de currículo escolar é nós levarmos isso para dentro de sala de aula, porque tem vários estudos a respeito que coloca as pessoas e o que a criança vê. A criança não vê uma criança negra brincando com uma criança branca. Ela vê 2 amiguinhos e é assim que ela diz, são 2 amiguinhos. Uma amiguinha menina e um amiguinho menino. Ela não se refere à menina branca e ao menino negro. Ela se refere que ela enxerga um menino e uma menina, porque a cor de pele não faz diferença para ela. Então, as crianças são ensinadas a usar isso como uma identificação, assim como a gente diz, a pessoa está parada ao lado daquela pessoa gorda, do careca,
onde tu usa uma característica como forma de identificação. Na verdade, não pode. E criança, eu sempre digo, criança é ensinada a isso. E as pessoas já que é uma questão até cultural, incide em vários erros que não deveriam. Mas muito importante essa tua fala, Letícia. E eu queria falar um pouquinho agora, aproveitando, né, puxando o gancho para o empreendedorismo feminino, que eu digo que nós precisamos de políticas públicas voltadas para o incentivo ao empreendedorismo feminino. E dentro deste recorte do empreendedorismo feminino, as empreendedoras com menos tempo de duração de trabalho, com menos percepção de salário, com menos êxito, são as mulheres negras. Então, nós precisamos ter políticas voltadas para este recorte, porque nós estaremos falando da metade da população feminina dentro do empreendedorismo. Então, essas políticas públicas, e eu sempre digo, que tu quer romper com um ciclo de violência para uma mulher, dê condições econômicas para esta mulher sair, porque normalmente, muitas das vezes, as pessoas dizem, mas a mulher se aprisiona a uma relação abusiva. Não, ela, na verdade, na maioria das vezes, ela não consegue ver uma forma de sair dessa relação porque lhe falta condições financeiras. Então, se nós queremos, como eu digo, a autoestima de uma pessoa precisa ser trabalhada nesse sentido. Tu pode, tu consegue, nós estamos aqui para te ajudar a vencer isso. E aí nós vamos começar a tratar o problema na origem, né, Letícia? E Sim. não ficar falando de medidas paliativas e não precisar, inclusive, estarmos falando a respeito de cotas, nem para mulheres, nem para negros. Nós vamos tornar, como eu digo, fortalecer e essas pessoas da sua origem, desde pequenas. Eu acho que esse é o papel, e eu sempre digo, nós temos eleições agora este ano no meio desta pandemia, então fiquem atentos, vamos ver quem está olhando para quem, e quem no seu currículo teve este olhar, porque também não pode achar um nicho e uma demanda para discurso político, né, Letícia? É o momento de realmente termos representatividade de pessoas que defendam essas bandeiras. E eu queria agora, eu já me empolguei, que já começamos a falar de política, e eu queria que tu falasse, compartilhasse com as pessoas que estão nos acompanhando aqui, porque tem muita gente que não sabe por que amanhã, dia 20, por que esta data foi escolhida, por que amanhã, 25 de julho, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Qual é a origem, qual é a razão disso? Sim, ela surgiu em 1992 em Santo Domingo, né, na República Dominicana, e foi inserida no Brasil, no calendário, em 2014, pela Lei 2.987, no governo Dilma, e inclusive é também comemorado o Dia da a Mulher Negra e homenagem a Teresa de Benguela, tá? Mulher Negra e Teresa de Benguela. Então, assim, a importância dessa data, porque trazem o retrato da batalha de todas as mulheres negras, a luta das mulheres negras, né? E importante trazer para dentro do Brasil, quando a gente traz em 2014, a gente trazer o retrato da Teresa de Benguela, que para a gente aqui, ela foi uma líder quilombola, casada com o chefe do quilombo, Piolho, e quando ele morreu, ela, durante 20 anos, era um quilombo africano de negros escravizados e de indígenas, e ela, durante 20 anos, ela protegeu este quilombo, e, infelizmente, depois de 20 anos, esse quilombo foi massacrado, pessoas assassinadas, e os que não foram mortos foram aprisionados. Então, a Teresa de Benguela, ela virou um ícone para o povo negro brasileiro. Então, a homenagem do dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, para nós, aqui no Brasil,
nós homenageamos fortemente a Teresa de Benguela, que foi uma mulher batalhadora, chefe, líder de um quilombo no Mato Grosso, o Quilombo do Piolho. Então, ela é muito importante na nossa história, e eu já deixo aqui o convite, que no dia 27 de julho, às 19 horas, nós vamos ter o evento da Comissão da Igualdade Racial, o segundo seminário da Teresa de Benguela, da OABRS. Então, fica o convite, vou deixar na minha página, tem na minha página do Instagram também, ali, para quem quiser se inscrever. E eu compartilho aqui no Facebook também, e acho que nós precisamos participar e saber, eu sempre digo, as pessoas muitas vezes expressam uma opinião sem conhecer. Exatamente. E dizem, concordo, não concordo, e tem uma opinião sem saber nada. E a pandemia veio nos mostrar isso, né? Nunca surgiu tanto especialista em saúde, em pandemia, em questão de vírus, imunidade, todo mundo dava pitaco, todo mundo virou mestre nisso. Né? Exatamente, é verdade, é verdade. Então, a importância da data para todos nós. É muito importante as pessoas saberem, né, o porquê da comemoração desse dia e por que ele é tão importante, porque, na verdade, agora já não é mais nem um dia para a gente, porque vira um mês inteiro, é o mês inteiro de homenagens, é o mês inteiro de eventos, o mês inteiro em que a gente pode se dedicar ao tema. Então, é bem importante e é um assunto que toca a gente. Eu sou suspeita, porque eu sou muito fã da Teresa de Benguela, da história dela. Nossa, nós temos tantos líderes e tantas personalidades negras no mundo, no Brasil, que infelizmente, ou agora felizmente, porque nós temos o artigo 26A da Lei de Diretrizes da Educação, que obriga o ensino do povo africano e dos indígenas, né, do povo negro e dos indígenas nas escolas, né? Então isso é muito importante, foi uma conquista também, uma conquista muito forte, muito batalhada do movimento negro, e graças a Deus hoje a gente tem, nós temos na legislação a obrigatoriedade de ensinar nas escolas a história do povo negro e dos indígenas, que infelizmente na minha época, na tua época, isso não existia, né? Então eu fico muito feliz porque isso é uma conquista. É verdade. Dependia muito da sensibilidade do professor, que trazia, e como eu digo, incrementava com algo fora. Mas senão, exatamente, não se falava. E o povo que não conhece sua história tende a repeti-la, né? Então, a gente tem que falar, assim como se fala no Holocausto, nós temos que falar, refalar, para não voltar a cometer. os mesmos erros, né? E engraçado que agora, quando tu fala em Holocausto, tu sabe uma coisa que me causa muita curiosidade, assim, que na verdade não é curiosidade, é uma construção. Que hoje, quando a gente fala, qualquer pessoa fala Holocausto, as pessoas se sensibilizam e o Holocausto. Letícia, eu não estou te ouvindo eu não sei se eu não estava te ouvindo no Instagram. Não, agora voltou. De repente, voltou? Fone. Voltou. Não, é que tinha dado uma congelada na imagem, só um pouquinho. Tá. Então, gente, como você sabe, a gente está transmitindo pelo Instagram. Estão avisando que trancou pelo Instagram e pelo Facebook. Olha, tem vários comentários. Depois eu vou mencionar o pessoal que está nas ambas as salas aqui, fazer uma referência. Tem algumas falas, mas eu não quero perder o raciocínio da Letícia a respeito agora da analogia a respeito do Holocausto que ocorreu. É que as pessoas, quando elas escutam a palavra Holocausto, todo mundo se sensibiliza, nossa, foi horrível, e foi horrível. E com a escravidão não acontece a mesma coisa. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem, dentro da Comissão da Verdade, a gente tem uma relação muito forte com a Federação Israelita. E eu disse, a gente tem que aprender muito com eles, porque eles fizeram uma construção, e hoje, do Holocausto, de toda essa história do povo judeu. Então, hoje, as pessoas, quando escutam a palavra Holocausto, elas ficam horrorizadas. E eu disse, e a escravidão?
tem que acontecer a mesma coisa, as pessoas têm que ficar horrorizadas, elas têm que ficar sensibilizadas, porque ela foi tão horrível quanto o Holocausto. Então, nós temos muito que aprender, e eu sempre temos que sempre ter. Eu gosto muito de conversar com o povo judeu, porque eles fizeram uma história linda, eles criaram, fizeram uma construção maravilhosa de toda essa história de sofrimento. Então, eu gosto muito. Acho que Letícia, trancou o o Insta, Instagram né? novamente. É o teu sinal, o meu aqui é o teu sinal que travou um pouquinho. Vamos só aguardar. É uma pena, né? Mas Acontece, a tecnologia encerrou. tem dessas coisas. E olha que o horário das lives é às 5 para fugir do tráfego mais tarde, né? Imagina se fosse mais tarde. Deu. Deu? Voltou? Estamos descongeladas no Instagram. Voltou? Tá. Então, o que eu sempre falo é que a gente tem muito que aprender com o povo judeu, porque eles fizeram uma construção maravilhosa da história. A história foi de sofrimento, mas foi feita uma construção maravilhosa do povo judeu sobre a história judaica. Então, isso é bem interessante, assim, isso me toca bastante. Eu gosto bastante de fazer essas analogias. Estão me escutando? Não, no Instagram dela. É que tinha dado de novo. Ah, tá. Eu vou agora, porque o pessoal fez comentários, aqui tem. Eu vou voltar aqui do início. Ah, gente, é tanta gente na sala, eu fico muito feliz. Mas assim, não vai dar para mencionar todo mundo, tá? Eu vou só aqui, ó. Deixe gravada a live. Sim, pessoal, a live, a Lívia, querida, a live fica salva no feed aqui do Instagram e fica salva no Facebook. Então, pode compartilhar, assistir toda ela. Deixa eu só ver aqui. A Luciana Teixeira, nossa colega da CMA, tinha entrado. Eu quero falar sobre a CMA e os grupos de trabalho, porque tem muitas advogadas que nos acompanham, e eu sempre digo, desconhecem o lindo trabalho que os grupos dentro da Comissão da Mulher Advogada vêm desenvolvendo. Então, eu quero falar contigo ainda um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal avisando que o Eduardo, nosso governador Eduardo Leite, está com Covid. Vamos torcer pelo melhor, nosso governador neste momento. A Janaína Martins, dizendo que sente muito racismo. A Michele Carvalho, que trabalha com mulheres indígenas, tem um trabalho muito bacana e diz que sabe bem como é que é essa discriminação. A Mirella falando a respeito das pessoas que são contra as cotas, sim. Quem não sente o preconceito ou não tem empatia não consegue compreender. A Nilda Maia, excelente. Ó, começar a inserir no currículo escolar. Espera aí. A Aura, conhecimento, emprego, ser libertador. Só através da capacitação. E esse é o papel do poder público, gente. Não, dizendo que não conheciam a data de 25 de julho. Viu? Importante, né? Sim. Olha, precisa divulgar mais essas pessoas incríveis. A Stephanie falando para ti. Tá, aqui depois estava nos avisando que tinha trancado. Ventania em Porto Alegre, deve ser isso, ó. A Aura Maria, também, que é do grupo de mulheres aqui, ó. O Holocausto foi alemão-judeu e a escravidão atingiu todas as sociedades do mundo, é verdade. Bom, e aqui nós temos concordo com as cotas, a Eliane, também dizendo que concorda com as cotas, o pessoal nos parabenizando aqui. Bom, eu queria agora voltar, porque depois eu ainda tenho que te fazer umas perguntinhas e de repente surge alguma coisa. E o Instagram, o Facebook não nos derruba, mas o Instagram nos derruba. Nos derruba. Nos derruba. É verdade. Letícia, nos conta um pouquinho do trabalho do GT, da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB, tu és membro, e da Comissão da Igualdade Racial da OAB.
Quais são as lutas destas comissões de advogadas? Tá. Primeiro eu ingressei na OAB, a primeira comissão que eu fiz parte, que eu entrei como membro, foi a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Além do trabalho fora da comissão, dentro das comunidades, através de palestras, de conversas com a população para entender a necessidade das populações mais carentes, nós nos propusemos a fazer um relatório da comissão. Esse relatório foi baseado num fórum virtual que nós fizemos, pedindo para a população nos trazer recomendações. Dentro dessas recomendações, mundo do trabalho, saúde, cultura, justiça, onde vieram recomendações, tipo, por exemplo, posso te dar percentual de professores negros nas universidades, como uma dessas recomendações, foi uma das mais votadas, inclusive. Essas recomendações nós inserimos dentro desse nosso relatório. Aí, dentro desse nosso relatório, nós temos artigos de vários autores do Brasil sobre vários temas. Nós temos ofícios enviados a órgãos privados, públicos e privados, para que se cumpram, tá? Para que se cumpram essas recomendações, a necessidade da população de se ver cumprida. Então, nosso objetivo seria em 2020, mas com a pandemia, não vai ser possível que esse relatório fique pronto, então, no ano de 2021. Vai ser um relatório bem grande, um relatório bem bonito. Além dos artigos, nós temos uma tese jurídica para concluir, a gente fala em reparação. Então, é um trabalho bem bonito que está sendo construído desde 2015. Então, vai ficar um trabalho bem legal dentro da Comissão da Verdade. E aí eu te digo, dentro da Comissão da Verdade, a gente fez uma exposição em Caxias, em Porto Alegre, na Câmara dos Vereadores, sobre os negros durante o Holocausto, porque o Holocausto não foram só os judeus, atingiu a todas as minorias, e dentre eles estavam os negros. Então, teve uma exposição... raça pura. Exatamente. Era raça pura. Exatamente. Então, teve esse museu itinerante e passou por Caxias e Porto Alegre. Foi muito legal, foi uma parceria da Federação Israelita, do Museu de Curitiba do Holocausto e da Câmara dos Vereadores aqui. E dentro da Comissão da Igualdade Racial, não muito diferente também, nós participamos de eventos para falar sobre o racismo, práticas antirracistas dentro da nossa instituição, porque, querendo ou não, em todas as instituições o racismo acontece. Então, nós precisamos trabalhar sobre isso e justamente o que mais... dentre todas essas comissões, tanto da Comissão da Verdade, a Comissão da Igualdade Racial e o grupo de trabalho antirracismo que existe dentro da CMA, da Comissão da Mulher Advogada, o que a gente busca é acolher os jovens advogados negros que muitas vezes não se sentem à vontade ingressando num ambiente que eles desconhecem, muito novo. Então, a gente tenta trazer esses jovens advogados para perto da gente, direcionar, acolher, dar um caminho, que eles se sintam que a OAB é a casa deles também. Então, isso é o que nós buscamos fazer dentro da Comissão da Igualdade Racial e das outras comissões também. Então, é bem, bem importante. E é isso, esse é o nosso trabalho. Trancou? Trancou um pouquinho no Instagram, mas agora está fluindo, e eu queria fazer aqui uma complementação da fala da Letícia a respeito do trabalho da Conselho da Mulher Advogada, tendo em vista assim, que nós somos, eu não sei agora, até a Luciana estava na sala, ela poderia nos confirmar, mas as mulheres advogadas, nós somos mais de 55% de mulheres advogadas, né, dentro da OAB. E esse Conselho da Mulher Advogada, eles fazem, tem vários grupos de trabalho com coordenadoras responsáveis por esses grupos. Então, tem esses dois grupos que a Letícia falou, tem o grupo de defesa da mulher, tem o grupo das mulheres na política, tem o grupo de respeito às prerrogativas dos advogados, que muitas vezes elas não são respeitadas por autoridade policial,
procura o Poder Judiciário, acontecem várias situações e prerrogativas que o advogado tem que acabam sendo desrespeitadas. E um caso bem parecido, assim, para vocês compreenderem, foi um caso amplamente falado na imprensa, a questão da prisão do Queiroz, quando foi um representante da OAB, porque era dentro de um escritório, o endereço constava como escritório de advocacia. Então, existem prerrogativas que o advogado tem, que as autoridades precisam respeitar para não haver nulidade do ato nem abuso de autoridade nesse sentido. Mas, infelizmente, as coisas acontecem, né, Letícia? Com bastante frequência, e, inclusive, o grupo de trabalho das prerrogativas e também da defesa da mulher, com frequência, é acionado, e a OAB, e essa comissão entra em contato, em ação, de advogadas que são desrespeitadas, independente da cor, na defesa do seu cliente dentro de um fórum, por um juiz, por um promotor, ou até por alguém da polícia, da autoridade policial. Então, isso acontece, pode parecer que não, nós, com formação superior, que trabalhamos na defesa dos direitos das pessoas, nós, advogados, também enfrentamos problemas de desrespeito às nossas prerrogativas e de desrespeito e violência como mulher. Então, a OAB, ela, através desses grupos, a comissão vem desempenhando um trabalho excepcional. Então, eu falo porque tem muitas advogadas que participam, assistem às lives, e boa parte dela, a grande maioria, desconhece o trabalho dos grupos, desconhece esse trabalho maravilhoso da CNA, e inclusive, eu aproveito para fazer um convite a que participem mais, né, Letícia? Eu entrei mais recentemente dentro do Conselho da Mulher Advogada, fui muito, e participo de 2 grupos, e fui muito bem acolhida por todas as advogadas. Realmente existe um espírito de cooperação, de lutas pela classe e para um mundo melhor. Então, eu precisava aproveitar esse gancho aqui que nós estamos falando da OAB, do Conselho da Mulher Advogada, para compartilhar com as pessoas, que as pessoas não sabem. A gente trabalha muito, como eu digo, em bolhas, e essa população não tem conhecimento. Então, olha a jornada de trabalho das advogadas mulheres. A gente participando de tudo isso, tem o home office, tem a família, tem todo o resto. E a gente participa disso para o mundo melhor, né, Letícia? É verdade, exatamente. É importante dizer que a SEDAP, que a Fernanda estava se referindo, das prerrogativas dos advogados, tem um número de plantão, e qualquer emergência, em qualquer horário, pode ligar, que vai ter sempre alguém da comissão prontamente para atender e auxiliar aí até o local onde estiver ocorrendo, onde o advogado profissional estiver sendo desrespeitado, onde tiver as suas prerrogativas desrespeitadas. Olha aqui, Letícia, a nossa colega a doutora Rita Fonseca, que é coordenadora do grupo de trabalho de prerrogativas, está convidando o pessoal a participar. E, Rita, se tu puderes compartilhar aqui o telefone, aqui no Facebook, depois, se alguém quiser, pede no direct. Mas entrando no site da OAB, ali aparece, né, Letícia? Sim, tem. Então, vocês entram no site da OAB-RS, ele tem as comissões, tem os grupos de trabalho, tem os telefones de contato. Mas se a Rita, quando ela está participando aqui da sala no Facebook, quiser compartilhar aqui conosco, agradeço, viu, Rita? E deixa eu ver que eu tenho... não tenho muito... Eu tenho que te fazer ainda. Eu tenho que te fazer as perguntas. Plantão. Tá dando aqui plantão. Eu vou falar para o pessoal do Instagram, tá? Aqui do Facebook, que a Rita escreveu. É o 051 98 170 756. Que é o plantão aqui da comissão. Peraí, vamos ver. Não. Tem alguma outra pergunta aqui? Aqui, a Luciana Teixeira dizendo que nossa presidente da Comissão de Prerrogativas, doutora Karine Pontiero. Obrigada, Lu. Estamos quase com 50% de advogadas e estagiárias. Já somos mais de 50%. Obrigada. É isso aí.
Obrigada, Lu. Eu tinha uma ideia, assim, Mas nós já somos mais, um pouco mais do que eles. Então, paridade já. A gente tem direito a estar em 50% em todos os locais, em todos os locais. Então, assim, para vocês verem que a luta continua. Porque a luta continua. Né? É constante. Não podemos, a gente nunca pode descansar. A gente tem que estar sempre em alerta, sempre ali buscando o nosso espaço. Exatamente. Querida Letícia, a Rita compartilhou um outro número, a Marinês querida, nos dando os parabéns, pessoal bem feliz, assim, olha, nos parabenizando, Letícia. Que bom, que bom. Deixa eu ver aqui, ó, a Tânia de Paula aqui, ó, ela já tinha dito, ela é do núcleo, LGB Mulher, tá aí. Perdi, Tânia. Eu vi que tu falaste, daqui a pouco eu acho. Antes de encerrar a live, eu acho a tua fala aqui. Bom, o que eu ia dizer? Eu tenho que te fazer 3 perguntas, que são todo o encerramento do Essência Feminina e Empreendedorismo. A gente pergunta para os nossos convidados. E eu costumo dizer que as respostas têm sido pequenas lições mostrando a grandeza dos nossos convidados. Então, eu queria a primeira pergunta é uma frase ou um pensamento que te represente, Letícia? Bom, dizendo da minha origem, de onde eu venho, eu só poderia utilizar uma frase que eu gosto muito, do Paulinho da Viola, que diz: eu não vivo do passado, o passado vive em mim. Linda, cheguei a me arrepiar. Linda. Uma pessoa que te inspirou ou ainda te inspira na tua vida? Luiz Gama, que foi um abolicionista negro que lutou, conseguiu por meios de leis, porque nem advogado ele foi autodidata, era um rábula, libertou mais de 500 escravos do cativeiro e proferiu a frase que eu acho marcante, que é: todo escravo que mata o seu senhor mata em legítima defesa. Ele é o meu ídolo. Querida, e um desejo para o futuro? Podemos esperar um pouquinho, porque tu te emocionaste. E deixa eu ver quem está na sala para te dar um tempinho antes de tu responder. Deixa eu ver. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver. Não, ninguém. Está todo mundo aqui elogiando, parabenizando. Deixa eu ver aqui. Alguém tinha falado um texto grande. Eu tinha visto quem era, acho que foi o Felipe, Letícia. Antes de nós irmos para a última pergunta, assim, o Felipe Costa Leira perguntou como os brancos podem ajudar nessa causa que é de todos. É o que eu digo, isso é uma causa de todas as mulheres, de todos os seres humanos. Não basta, como a frase da Angela Davis diz tudo, não basta ser racista, tem que ser antirracista. Então a questão é assim, ó, não basta ficar falando, dizer que triste, é lamentável. Não, nós queremos práticas antirracistas efetivas. Se vocês querem nos auxiliar, porque essa luta não é só nossa, essa luta é de toda a sociedade, então assim, se as pessoas brancas querem nos auxiliar, é com práticas antirracistas verdadeiras. Quando vê que alguma coisa errada está acontecendo, quando alguma pessoa está sendo discriminada pela sua cor da pele, é justamente saber que tu é responsável e que tu tem que estar lá, tu tem que ser ativo e efetuar práticas antirracistas. É só dessa forma que a gente vai conseguir uma sociedade mais igualitária. Congelou a tua fala. Agora, pessoal do Insta, será que ouviram esta fala maravilhosa da Letícia? Pois então, gente.
Bom, dá para resumir. Agora voltou. Não, eu digo, não dá para fazer Tá. a Letícia rebobinar da emoção com que ela falou. Mas é que, pois então, um integrante aqui, um participante na sala do Facebook tinha perguntado como os brancos podem ajudar nessa causa, que é uma causa de todos. E a Letícia, de forma muito brilhante, respondeu que, na verdade, não basta tu dizer que tu é antirracista, na verdade, a gente tem que demonstrar com ações. E ações significam deixarmos de ser omissos quando percebermos uma situação de discriminação e que, na verdade, não precisa a presença de uma pessoa negra para tu, inclusive, repreender quando isso acontece, porque é muito comum brincadeiras, é muito comum se falar, às vezes não na presença das pessoas, mas na verdade é esse tipo, esse comportamento jocoso e muitas vezes até maldoso é que a gente tem que se policiar e policiar as pessoas que nos cercam. Então, eu acho que já é um bom começo, né, Letícia? Exatamente, exatamente. Já é um bom começo. Letícia, vou te fazer a última pergunta. Um desejo para o futuro? Olha, meu único desejo é um mundo mais igual, menos racista, mais humano, que todas as pessoas sejam tratadas da mesma forma, com igualdades de condições, que não sejam discriminadas pela sua cor da pele, que todos nós somos seres humanos, todos sofremos, todos temos os mesmos desejos, os mesmos anseios. Então, o que eu quero é uma sociedade mais justa e mais igualitária, e que não, onde não exista discriminação, preconceito somente pela cor de pele. E quando eu falo isso, eu falo dos negros, eu falo também dos judeus. A gente não pode ser discriminado pelas nossas origens, porque no final todos nós somos seres humanos. Então é isso. O que eu desejo é o respeito ao ser humano, que todos sejam tratados da mesma forma. Esse é o meu desejo. Um mundo mais humano e igualitário. Linda, muito linda. E eu quero te dizer que eu também fiquei emocionada de ver a tua emoção e quero te agradecer, Letícia, por ter disponibilizado esse tempo, por ter compartilhado o teu conhecimento, a experiência e a tua emoção na defesa e dos direitos de todo mundo. Está entrando uma ligação aqui, desculpem, aí interrompe o Instagram, mas estão me ligando. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pela conversa. Foi muito agradável, muito descontraída, foi muito bacana. As pessoas que estão aqui nos escutando, agradeço por estarem aqui participando juntamente com a gente dessa live. Agradeço a Lídia, que através dela eu acabei te conhecendo, né? Estou aqui por causa dela, né? Descobrimos amigos em comuns. Descobrimos amigos em comuns. Exatamente, exatamente. Então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela participação de todos aqui. Foi um encontro muito proveitoso. Muito obrigada. Querida, eu que agradeço e certamente ainda voltaremos a falar novamente em outros momentos. E quero agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada pela participação, muito obrigada por terem nos dedicado esse tempo. Lembrando que a live fica salva no feed do Instagram, assim como fica salva aqui na página do Facebook. E se porventura alguém quiser o contato da Letícia para saber de ações, de eventos, até do curso que ela estava falando aqui, que ela começou falando aqui conosco, a gente manda um direct que a gente compartilha. As nossas colegas queridas, amadas, aqui em especial do Conselho da Mulher Advogada, um grande abraço, um beijo, Luciana, um beijo, Rita, um beijo. Entraram mais colegas. A gente não deve citar, né, Letícia, para não deixar ninguém de fora. Mas, enfim, a Líbia entrou na sala, porque ela participou de uma outra live, a Líbia entrou rapidinho na sala e saiu. Então, assim, para agradecer a todas vocês e dizer que as lutas de vocês são lutas nossas, porque somos mulheres e, acima de tudo, somos humanos.
Muito obrigada, querida Letícia. Muito obrigada a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Tchau. Tchau. Peraí, o primeiro. Eu tinha que ter encerrado aqui no Face. Vamos lá, vamos sair do estúdio.